O canal 3 Pontos é oferecido por AV Capital, mais que um banco, uma solução, um relacionamento. E Sunset. Sunset. Nossa melhor análise é feita por você. Fala, galera do Três Pontos! Hoje a gente está com uma convidada para lá de especial, e mesmo com essa voz, com essa gripe, não tem como a gente não fazer essa gravação. E é uma pessoa assim que sobre o tema que a gente vai trabalhar, que é propósito, a própria trajetória dela, eu acho que fala muito sobre isso. Então, assim, é com muito amor, com muita gratidão que eu apresento a nossa Pri, que é prefeita da nossa cidade, educadora, e uma das coisas mais lindas que eu acho fundamentais, apaixonada por pessoas e empreendedora da própria vida. Pri, seja muito, muito bem-vinda. É uma delícia ter você aqui. E bora nós conversar sobre propósito. Bora lá, Ali. Que legal, viu, amiga? Que bom, que convite bom demais. Gratidão é minha. Um beijo aí para toda a turma dos Três Pontos, né? E tô maior prazer aqui conversar contigo. Vai ser até difícil em 15 minutos, mas vamos tentar, né? Sim, é possível. É possível. Vamos lá. Primeiro ponto, Pri, que você destacaria sobre propósito na sua visão. Bom, eu tenho falado muito de Ikigai, né? Que é a razão de ser, é a que viemos. Então, eu entendo que o propósito é muito nessa linha, né, Lid? De a gente trabalhar a razão da gente estar aqui, né? A razão de ser, por que viemos, né? Qual que é a nossa grande missão? Eu vejo o propósito assim. Entendo também que muitas vezes a gente coloca o propósito como uma coisa assim muito grande, né? Um feito enorme, e aí as pessoas ficam até tristes, porque ela, puxa, mas um grande feito e tal. Não, o propósito ele é muito particular de cada um, então cada um tem o seu propósito. Às vezes é o seu trabalho, às vezes é uma coisa que parece pequena, mas nada é pequeno quando todo mundo faz o seu, e aí numa junção fica grandão, né? Mas o propósito é você estar bem, tá sentindo amor no coração, tá fazendo aquilo com carinho. Eu vejo o propósito assim, que pode ser uma grande, enorme coisa ou uma construção para o que é grande também e que de repente não tem tamanho, mas tem sentido, né? Eu vejo que o propósito está muito nessa linha do que você faz e como você vive e o quanto aquilo faz sentido e tem significado para você. Ô, Pri, muito legal, porque na conversa que a gente fez com o Pedro, né, sobre propósito, ele traz exatamente isso, né? Porque senão as pessoas acabam gerando mais ansiedade do que realmente Do viver um propósito, porque acha que, nossa, então se eu não fui uma pessoa de muito, né, visibilidade, né, então É que não tem nada a ver, né? Eu acho que não tem nada a ver. Tem pessoas que aparentemente fazem alguma coisa simples, para nós é simples, mas para o mundo não é simples. E que tem um super propósito ali no que ela faz, né? Eu trazer como exemplo o seu Antônio. O seu Antônio, ele é um senhorzinho que vinha vender no meu bairro com um carrinho de mão, ele colocava lá, tinha alguns legumes, algumas frutas, né, algumas verduras, e toda semana ele passava lá no bairro. E aí eu falava, ô, seu Antônio, como vai? Onde ele estivesse, eu estava de carro, às vezes eu parava só para conversar. E aproveitava para comprar ali também, né? E eu falava, e aí, seu Antônio, como tá? Ele falava assim, tá tudo ótimo. E aí, seu Antônio, mas hoje tá frio, tá chovendo. Ah, mas precisa da chuva também. Seu Antônio, mas hoje tá um calor. Ah, mas o sol é maravilhoso. O seu Antônio, para mim, ele tem o propósito de mostrar que, cara, a gente está vivo, a gente, né, tem que estar satisfeito, assim, se faça chuva, faça sol, só com o fato de estar vivo. Então, quem olha e fala, ah, mas o seu Antônio tem propósito? Tem. E eu fazia questão, menina, de parar só para ouvir aquilo dele. A compra era um pretexto, né, que eu tinha
para abordá-lo ali, mas ele tinha um propósito, tem um propósito lindo, né? Ele faz tempo que eu não o vejo, mas com certeza ele está derramando o propósito dele por aí. Então, é isso, eu acho que independe de tamanho, depende de função, de cargo, é o propósito, é o que você transmite para o mundo, né? O Pri, essa história do seu Antônio traduz muito isso, porque assim, na minha visão até, o propósito, ele é simples para a pessoa que está executando, porque é natural dela. Então, assim, é uma coisa que ela faz que é natural. Então, assim, para ele, provavelmente, ele fala, não, mas isso é normal que eu estou fazendo. E não, é extraordinário de forma que ele faz, né? Então, É, assim, a gente, às vezes, o que que é natural para mim que eu faço que as outras pessoas falam, uau, que legal, seu Antônio, você está é, sempre bem. Porque assim, quando a gente está fazendo o que o nosso coração ressoa, a gente vai fazer com amor. E aí as outras pessoas sentem também. Isso é muito legal. Então, assim, não precisa ser, nossa, então vou virar cantora. construiu, Não. O que que seu coração faz que você gosta? E às vezes é ter uma escuta. Ah, eu escuto muito bem, que lindo. Né? A gente está não precisando é? tanto de escuta, então coloca esse seu propósito para andar, sabe? É o que o É, Pedro traz, o seu coração em movimento. E aí é lindo. é lindo. Segundo ponto, Pri. Bora lá. Qual o segundo ponto que você gostaria de nos pontuar aí sobre propósito? Eu acho que bem nessa linha que a gente pegou, que o propósito pode ser simples, né? E que o simples é muito relativo, porque é, às vezes, que nem eu tenho muita mais vontade de encontrar o seu Antônio e ouvir isso e ganhar meu dia, do que de repente, é, sei lá, eu gosto de encontrar com todo mundo, né? Na verdade é aquilo, eu amo as pessoas, então eu vou encontrando e vou, mas de repente há uma obra, ou não é o que eu estou precisando naquele dia, por exemplo, ali eu preciso mais encontrar o Santo Antônio do que ler um livro inteiro, né? Se a gente for falar, puxa, mas esse cara ele tem um propósito, ele escreve livro, ele é famoso, ele tem visibilidade, bacana, legal. Mas depende do teu momento, depende do teu dia, depende da fase da tua vida. Então, que o propósito, para que todo mundo se engaje, de que ter um propósito, às vezes é um abraço, é um olhar, é o simples, né? É Talvez o assim. simples seja até o mais importante. Então, eu acho que o segundo ponto do propósito é a simplicidade desse propósito, né? Nossa, eu acho total isso, Pri. E quando a gente começa a ter esse olhar, a gente percebe que, na verdade, tudo já é, né? É o simples, a vida acontece no simples. Porque, assim, eu sempre brinco, sempre teve uma árvore na frente da minha casa e eu nunca tinha reparado. Que é estado de presença, e você reparar no simples e se encantar com o simples. Porque aí você não precisa de grandes coisas. Nossa, então eu só vou ser feliz quando, sei lá, eu tiver X mil reais, ou quando eu tiver aquele carro, aquela casa, ou aquele emprego. Não, já é, porque as coisas estão no simples, num abraço, na natureza. E é isso, né? Eu gosto muito de uma xamã que eu conheço, que ela fala assim: a árvore, ela não está preocupada se a outra árvore é maior ou menor, ou se ela tem. Não, ela só é. Isso é lindo. Acabou. E a É, natureza nos ensina isso. e é muito legal esse exemplo da árvore, porque cada um tem a sua beleza do jeito que ele é. Você E não só precisa ter a é, beleza do outro, a exato, vida do outro, o emprego do outro, a grana do outro. Você é belo como você é. Isso é tão simples que é difícil, né, Li? Né? exatamente. Você se satisfazer com o seu, não criar expectativa, né? É aquilo, amanhã eu vou ser feliz, amanhã ou quando eu me aposentar eu vou ser feliz, quando eu sair de férias eu vou curtir. Não, curte agora. A gente não sabe nem se vai estar vivo. Então, Exatamente. eu acho que é isso, é você se encantar com você, né? A gente se apaixonar por nós mesmos para a gente se apaixonar pelo outro, pelo mundo, enfim. E é aquilo, é a árvore ensinando a gente aí. Ela é bonita do jeito que ela não quer ter a flor do outro, o tamanho do outro, a grandeza do outro. Ela quer ser ela Ela mesma é e tá ela, tudo bem. exato, É, né? Se ela muito legal. veio para dar maçã, ela vai dar maçã, e ela não está preocupada que tem uma mangueira do lado, não, e eles entram em harmonia ali. Isso é E lindo. principalmente quando a gente lê hoje uns estudos, como eles se conectam embaixo da As terra, né? raízes, exato. Que é isso que a gente tem que fazer, que a gente tem que se conectar
para um apoiar o outro na beleza de cada um, né? Então é incrível isso, né? É lindo. E isso que você traz as raízes, e aí a gente já vai num outro olhar, que assim, cada um se colocar a sua beleza e não se preocupar e se assumir do jeito que é lindo, né? Eu falo, é tão lindo você ver uma pessoa que é espontânea, que é pura, né? Que você vê que tá... E assim, quando cada um assumir isso, a gente vai ver que no fundo as nossas raízes são únicas, porque na verdade a gente é um ser único como humano, né? Como espécie humanidade. Muito legal. Terceiro ponto, Pri. Bom, acho que o terceiro ponto é você trouxe de novo, e aí não tem como não chamar nossa amiga aqui para conversa, né, a Marina, que é prestar atenção, né, Li? Porque como que você vai pensar sobre o seu propósito, ou quiser dar outro nome, ou quiser, se você não prestar atenção, né? Então eu tenho falado muito para as pessoas, para, respira, olha para você, se observa, né? Como o Almazen fala muito, se observa para você se conhecer e depois olhar para o outro. Então, presta atenção, tenha atenção, pratica atenção plena, né? A gente fica tão no automático, a gente fica tão hiperconectado, tão preocupado com tantas coisas, sendo que aqui, se a gente estiver aqui de corpo, de alma, de espírito, de mente, quanta coisa rica nesse momento. Então, eu acho que a atenção mesmo, é ter atenção, dar atenção, que nem você falou, uma escuta verdadeira, né, de estar ali, porque às vezes a gente está, mas não está. Você está ali porque tem que estar, mas você não está nem ouvindo, nem olhando para a pessoa. Então, eu vejo que tem sido assim uma raridade, né? E tão básico, né? Ô, Pri, e presença, né? E é muito isso, Marina, né? Que é aí nossa mentora de mindfulness, irmã, amiga, e o quanto é importante, porque assim, quando a gente entra no estado de presença, primeiro assim, que é através da presença que a gente se conhece, né? Que a gente se observa, até para poder sair do automático. E aí é muito engraçado, assim, eu sempre conto que quando eu comecei a praticar isso, porque sim, né, a gente eu pelo menos criei, a gente foi criado no automático, que eu nem me dava conta, e aí uma das primeiras vezes que meu filho estava falando que eu estava realmente ali prestando atenção, ele, mãe, você tá estranha, que tipo, porque eu estava ali, tipo, sério, né, tipo, presente com ele, e não estava acostumado, a gente não está acostumado quando a outra pessoa Isso é realmente perigoso. exato, e a gente não está acostumada. Quando alguém está prestando atenção, eu vejo, às vezes fica até, né, a pessoa fica sem graça, fala, não, a gente está aqui, porque é perceber o outro, e quando a gente está conectado com o outro, a gente está falando sobre nós mesmos. E aí É, sim, a gente está de coração aberto, a gente tem um monte de questões. Então eu sempre brinco assim, que o caminho é para dentro, né? Para a gente poder é, transbordar, a gente primeiro precisa se perceber. E aí, para perceber até nesse estado de presença, o propósito, algumas coisas que são possíveis fazer, né, Pri, é perguntar para os outros. Às vezes a gente não consegue se enxergar e tem os outros como espelho para nos ajudar. O que que eu faço bem, né? E às vezes a gente é o que que eu surpreendido. posso melhorar, É, né? e mesmo Que é, assim, o que que você que é acha que eu muito. faço bem? Porque aí às vezes a pessoa É, fala uma coisa que para mim, não, mas isso é normal. Não, é normal para você, mas para o outro não. E aí a gente começa a se conhecer exato. e traçar um caminho de descobrir, assim, de ficar mais claro. Descobrir não que você já exerce, mas qual é o seu propósito, o que você faz, que você entra no flow, que você faz tranquilamente, de uma maneira simples, sabe? Uhum. Quando você traz isso, e aí a gente começa já a virar aqui, né? Crescer. Então, eu vejo que o princípio de uma boa gestão, né? Primeiro é a gestão da tua própria vida. Se você não gerencia bem tua vida, as suas coisas, fica difícil gerenciar uma empresa, gerenciar os negócios, gerenciar, enfim, qualquer coisa, uma cidade, né? Então, você. Essa cultura do que você falou, para mim, é uma cultura que é elementar, assim, que é o feedback. Cara, você vê o que que eu mando bem, mas o que que eu também preciso melhorar. E aceitar isso de coração aberto, né? E você sabe que isso tem me ajudado muito, Li, porque a gente está num lugar que é muito vitrine, que a gente recebe Nossa, feedback, recebe bronca, recebe tudo demais, né? Mas eu estou olhando como um feedback. Então eu falo assim, não, vamos melhorar sim, peraí, quero tomar nota,
vamos passar para a área, vamos explicar para a área, vamos, olha, não deu por causa disso, mãe, isso aqui eu não tinha prestado atenção, pô, precisamos melhorar. E torna tudo tão mais fácil e é o que você falou, o simples. A gente não está fazendo o simples, né? O básico. Então, tem me ajudado muito, inclusive aqui nesse lugar, que ele é mais hostil, é até agressivo, né? Mas não é normal um político prestar atenção numa pessoa. Isso. Se ele não tem atenção, ele não tem matéria-prima nem para trabalhar. Não, Pri, essa maturidade que você traz de querer o feedback também não é natural, né? Até porque, assim, aí tem uma coisa que a gente já conversou algumas vezes, de o quanto a nossa educação, a gente não foi educado para isso, que tudo bem, né? Não tem problema você errar, não tem problema, né? Somos seres imperfeitos e aí perfeitos dentro da nossa imperfeição, e a gente olhar para o erro como uma possibilidade de evolução. E a gente olha para o erro e a gente se De diminui. aprender. Não é sobre isso, né? Vamos aprender todo mundo junto, né? Somos Não é. humanos. Exato, ele vem muito da escola, né? A questão é aí que eu nunca gostei muito, mas apesar de já ter praticado, mas a caneta vermelha, lá o X, você tirou 0. Nossa, cara, aquilo virou um trauma que a criança, ela fala, meu Deus, eu não vou tentar mais nada, porque se eu errar, só que aí que tá, só não erra quem não faz, fica parado. Exato. E aí a gente é uma sociedade de pessoas paradas, porque as pessoas têm medo de errar, têm medo de tomar bronca, têm medo do fracasso, né? E aí, numa das formações que eu fiz de empreendedorismo, que eu achei muito legal, que a primeira pergunta foi: o que é o fracasso? Cara, o que é fracassar? Ai, falir uma empresa? Não, é tropeçar e cair, sei lá. Não, o que é o fracasso? Ele é tão relativo, né? Então, é ressignificar mesmo muitos conceitos, muitas questões culturais que a gente tem que não cabem mais, que não servem mais, e que a gente Exato. é duro, é difícil, mas tem que fazer uma disrupção e ressignificar, reconstruir, né? A gente tem medo disso, porque você fala, não, mas sempre foi assim, não, mas foi ensinado assim, cara, mas não é mais, Não mais. não dá mais, né? E tá tudo Exato. bem, e vamos aprender com isso. Não, e assim, tudo que a gente teve foi importante até aqui. Daqui para frente a gente pode fazer diferente com a consciência que a gente tem hoje, porque é uma evolução de consciência. Então, agora, nesse Sim, momento de consciência da humanidade, a gente pode fazer diferente. E aí, assim, podemos errar, levantar, ser imperfeitos dentro da nossa perfeição, sabe? é, é isso, é pedir desculpa, né? Ó, desculpa, errei. Errei. Cara, E é isso. e é uma dificuldade que as pessoas têm, né? Quando ou é apontado o erro, ou acontece o erro e ela percebe, mas ela não pede desculpa, ela meio que finge demência, né, tal. Cara, não, desculpa, foi mal, eu errei mesmo, mas ó, prometo melhorar, ou vou aprender, me ajuda. É Nossa, isso. né? Então é aquilo. Eu vejo que a gente está num momento de transição, sabe, Li? Muito legal esses 3 pontos, né? A gente está fazendo a transição e a gente tem que se conscientizar disso juntos, um aprendendo com o outro, um ajudando o outro, para que a gente passe aí com menos dificuldade e traumas possível, né? Sim, e é possível no sentido de quanto mais a gente se permitir, né, Pri? Sim, errar e olhar com amor o outro, saber que o outro também está fazendo o máximo que ele pode, o melhor que ele pode, e aí sim a gente consegue caminhar. Eu acho que é muito esse caminhar, né? E a gente está caminhando para mais consciência, para mais amor, para um olhar de muito mais acolhimento e a gente entender que a gente está todo mundo conectado. Então, assim, que todo mundo consiga no simples colocar o seu coração em movimento e, e curtir o dia a dia, porque quando você está no seu propósito, fazendo uma coisa que você gosta, você vai ser mais feliz, e você sendo mais feliz, você consegue fazer os outros mais felizes, né? Total, fechado contigo. Então é isso, meu amor. Legal, Obrigada. querido. Delícia conversar com você, Pri. Sempre a gente quer, Também. né? Se deixar, a gente fica 5 horas e não termina. Vira outra live, né?
Obrigada, Euli, pelo convite, pelo carinho e, sabe, conta comigo. Aí a gente vai espalhando um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, né? E levando até essa, às vezes falam, essa loucura boa, né? Para outros espaços que a gente sabe que precisa muito. Então, conta comigo e, nossa, super gratidão desse momento aqui tão delícia contigo, viu? Sim, sempre é, né? Eu falo que a gente entra numa ressonância que é deliciosa. E Gostoso. aí fica com vocês que nos ouviram, que nos assistiram dessa nossa conversa. O que que você pode fazer por você? Quais 3 pontos, partindo dessa nossa conversa, você pode fazer por você para encontrar o seu propósito ou para vivê-lo? Para um pouquinho, entre em presença, reflete um pouquinho, que eu tenho certeza que pode aí te ajudar na sua jornada. E a gente sempre aí segue juntos, sempre com muito amor. Obrigada. Obrigada. Beijo, Eli, beijo para Beijo! todos. O canal 3 Pontos foi oferecido por AV Capital, mais que um banco, uma solução, um relacionamento. E Sunset, nossa melhor análise é feita por você.